Olá, eu sou a Júlia Franzen E eu sou a Jéssica Grando. e nós somos psicólogas. Sejam bem-vindos à nossa sequência de vídeos do Mês da Mulher. Este é o nosso terceiro vídeo e nós falaremos sobre como dar conta de tudo. Será que isso é possível? Então pega o seu cafezinho e vem com a gente descobrir. Por acaso você já se sentiu sobrecarregada, tentando ser a profissional exemplar, a mãe dedicada, uma ótima amiga, uma ótima esposa e tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo? Hoje nós vamos falar sobre estes papéis sociais e sobre como equilibrar múltiplas funções ao mesmo tempo. Mas o que são então os papéis sociais que a Ju acabou de mencionar para vocês? É um conjunto de regras, de expectativas que a sociedade atribui às pessoas em diferentes contextos que elas vivem. Então, o seu papel de mãe vai te demandar alguma coisa, o seu papel de amiga demanda outra coisa, o seu papel de esposa demanda outra coisa e por aí vai. E esses papéis nos orientam, inclusive, para a gente ter um pouco de previsibilidade de como se comportar em diferentes contextos. Afinal, por mais que nós tenhamos a nossa autenticidade, nós precisamos nos orientar de acordo com o contexto que a gente está vivendo. Então, o que a gente está falando aqui é dessa multiplicidade de papéis e da impossibilidade de perfeição. Ou seja, adiantando a pergunta inicial do vídeo, não é possível a gente dar conta de tudo, não ao mesmo tempo e não 100%. Então, cada um de nós desempenhamos papéis de forma simultânea, como já mencionamos, de mãe, filha, esposa, profissional, parceira, entre outros. E nós, enquanto mulheres, principalmente, temos uma pressão um pouquinho maior em determinadas áreas da vida. Parece que a gente tem que dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, não é? E o que acontece? Nós mesmas vamos criando expectativas que são irreais. Expectativas essas que são muitas vezes inalcançáveis. Tentar corresponder a todos esses papéis, a corresponder a todas as expectativas que estão inclusive dentro desses papéis sociais é um caminho muito provável de você sentir mais ansiedade, de você se perceber mais estressada e chegando até a um esgotamento emocional importante. Então é por isso que nós queremos trazer algumas estratégias para auxiliar nesse tipo de movimento da vida. Uma dessas estratégias é a compreensão e a aceitação. Então agora, pegue um papel e uma caneta e anote sobre os papéis que você nota que você tem cumprido. E vamos refletir um pouquinho então sobre a expectativa que é gerada diante de cada um desses papéis, porque às vezes tem tanta expectativa, tem tantas funções em cada um desses papéis que a gente nem se dá conta que está fazendo tanto. E dentro disso, dentro destas expectativas, é importante a gente poder diferenciar quais são expectativas nossas e quais são expectativas impostas pelo outro ou até mesmo pela sociedade que a gente vive ou pelo contexto que a gente vive. Se nesse bairro que eu moro isso acontece, ou se é uma cultura familiar minha, as mulheres fazerem determinados papéis ou agirem de determinada maneira, isso também é importante a gente avaliar. E sobre esse ponto da aceitação, é muito importante a gente ter claro como o dia, que a gente não vai dar conta de tudo, que não tem como. Então, a gente já botar no papel ali escrito e ler isso e reforçar isso também pode ser um ponto que pode te ajudar com essa parte da aceitação. E completando o que a Ju está contando aqui para vocês sobre essas estratégias, eu acho que é importante considerar também que as ausências fazem parte da vida. É mais uma aceitação também. E por que as ausências? Porque nós temos muita dificuldade, nós enquanto seres humanos, muitas vezes encontramos dificuldade de lidar com essas ausências, seja a falta de algo, seja a dificuldade em não poder estar em algum lugar. Então é importante a gente refletir em que papel ou em que local, né, a nossa presença vai fazer mais sentido no momento que a gente está vivendo.
E isso às vezes não é uma tarefa fácil, mas é uma reflexão fundamental para que você consiga se direcionar melhor. Senão você vai acabar se cobrando por estar em todos esses espaços ao mesmo tempo. Então, família, trabalho, tudo 100%, sendo que não é possível você se dedicar 100% a todo momento em todos esses papéis. Então, é algo muito importante de ser reforçado. E junto com isso, completando o que a Gé falou, essa tolerância ao desconforto também é um ponto importante, porque talvez ao ter que escolher estar em um lugar em vez de outro, que seria sobre gerar essa ausência, é possível que a gente sinta desconforto em ter que fazer uma escolha, em ter que talvez desapontar alguém, ou saber que essa pessoa esperaria algo de ti e tu vai ter que impor certo limite. Então, também tem esse ponto. E aí tem uma outra questão que me veio agora, Ju, que quem acompanha a gente nas redes sociais já deve ter visto a gente falar sobre isso, mas é que muitas vezes a gente acredita que as pessoas possuem muitas expectativas sobre nós e isso é só na nossa cabeça, tá? E também a gente pelo outro, né? Sim. Muita expectativa. Então, e quando nós criamos expectativas idealizadas, é provável que a gente espere que o outro também possua essas mesmas expectativas, porque a nossa visão de si, na verdade, não é só a nossa visão de si. A maneira que a gente se enxerga o mundo, enxerga o outro, se entrelaçam, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa questão das expectativas e até avaliar depois o desfecho disso. Será que as pessoas realmente tiveram reações tão ruins quando eu não correspondi àquilo que eu achava que elas queriam que eu correspondesse? Assim você vai reunindo mais evidências também desse tipo de pensamento que você tem e vai enfraquecendo um pouco esses pensamentos que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de disfuncionais. Então, aí é uma outra estratégia e que ser aplicada no dia a dia com certeza vai ajudar vocês. Isso a gente garante, isso dá pra gente garantir, porque é algo realmente que a gente utiliza a todo momento no processo terapêutico e para a vida. Então, fiquem com essa dica. E aí, tendo mais uma continuação desse assunto, como tudo que a gente fala aqui, como tudo não, como a maioria das coisas que a gente fala aqui, na terapia cognitivo-comportamental a gente valoriza muito essa repetição do comportamento para que isso se torne algo meu, se torne algo natural. Então, da mesma forma que pra gente da mesma forma pra gente... Peraí, deixa eu pensar. Trava a língua. Então, para que conseguir fazer escolhas e que talvez isso resulte em pequenos desapontamentos nos outros, não doa em ti, né? Não se torne um incômodo, vamos treinar. Então, treina, que uma hora vai ficar teu, vai ficar natural e aí tu vai conseguir te priorizar com menos dificuldade. Perfeito. Agora autocompaixão. Não, priorização, flexibilidade. A gente acabou de falar sobre isso. Top. Autocompaixão. Autocompaixão. Ai, amo. Quer falar? Quero. Daí tu pode falar da reavaliação das crenças, né? Que eu falei já, né? Já falaram tudo. Sem querer. Mas aí... E o último ponto importantíssimo é a autocompaixão. A autocompaixão significa eu conseguir me tratar da mesma forma que eu trataria alguém que eu amo muito, lidando com determinada situação. Então é como se eu olhasse de fora para eu mesma e eu pudesse avaliar, tá? Então, se essa pessoa que eu amo muito estivesse nessa situação, o que eu pensaria ou qual conselho que eu daria para ela? Como que eu acolheria essa pessoa? E dentro da autocompaixão, nós temos 3 tópicos que são importantes para a gente conseguir validar isso, que seria o mindfulness, que é a gente conseguir, que um dos pontos principais é a gente conseguir não julgar aquilo que a gente está vivendo, então a gente olhar com um olhar mais neutro, que seria a humanidade compartilhada, que seria eu entender que muitas das coisas que eu estou vivendo são naturais do ser humano. Então, eu sentir determinado sentimento ou eu ter determinada dificuldade é natural do ser humano, então eu não preciso me julgar ou eu não preciso me sentir errada ou fora de compasso com o mundo por eu estar vivendo isso. E o terceiro ponto é a autobondade, que é sobre eu conseguir me tratar com gentileza, que é sobre eu conseguir ser a minha melhor amiga nos momentos que eu preciso. Então, vamos buscar evitar essa autocrítica excessiva,
vamos buscar reconhecer os nossos esforços, mesmo quando nós não temos uma vitória, que dá pra gente reconhecer como vitória, a gente pode reconhecer que eu ter tentado, eu ter me colocado em situações, eu ter buscado fazer algo diferente, isso também já pode ser uma vitória e eu posso reconhecer isso. Inclusive, no nosso primeiro vídeo dessa série, a gente explica um pouco sobre os pilares da autoestima. E se vocês puderem perceber, assim, a autocompaixão, ela fala muito sobre o autorreforço, que é você aprender a se validar um pouco mais, você se acolher, inclusive se acolher nas dificuldades. Então você vai criando aí um espaço para também desenvolver mais confiança. Perfeito. Então, só para a gente fazer um resuminho do que foi dito até aqui. É importante que você possa reavaliar os conceitos que você tem sobre si mesma, no que se refere aos papéis que você desempenha na sua vida. Então, redefina o que é sucesso dentro desses papéis, né? O que é desempenhar de fato esses papéis, não de uma maneira perfeita, mas da melhor maneira possível. O possível é bem diferente do perfeito. E no próximo vídeo nós falaremos sobre regulação emocional e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Então, se você é uma mulher que frequentemente escuta que você é exagerada, que você só reclama, que você está louca, esse vídeo pode te ajudar. Então, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Beijos. E até a próxima!